Eu tenho falado sobre o poder dos pensamentos e das palavras. E, sabe, a Bíblia nos diz que nós nunca experimentaremos o que Jesus morreu para nos dar, a menos que nossa mente seja completamente renovada pela palavra. Romanos 12. E, cara, isso foi algo que abriu os meus olhos quando eu comecei a estudar a Bíblia, porque eu não fazia ideia de que... Não tinha ideia de que meus pensamentos ou palavras afetavam qualquer coisa em minha vida. Quero dizer, já frequentava a igreja há anos e nunca me ensinaram isso. E por eu estar na televisão, tem muitas pessoas de muitas denominações diferentes que vêm às nossas conferências e... Assim, eu sempre tento lembrar que nem todos sabem o que alguns de nós sabemos, que... Pode haver pessoas aqui hoje que nunca ouviram nada assim. Você não tem ideia de que os pensamentos negativos podem produzir um efeito negativo em sua vida, enquanto os pensamentos positivos podem produzir coisas positivas? Ou você acha que não pode fazer nada sobre seus pensamentos? Pensa o que quer que venha à sua cabeça e você não entende que você não tem que pensar em algo se não quiser. Você pode escolher pensar em algo que beneficiará você. Eu não tinha ideia de que as minhas palavras afetavam minha vida. Eu apenas dizia o que eu sentia vontade para quem sentisse vontade de dizer, sempre que sentisse vontade. E então... Mas Provérbios 18, 21 diz: o poder da vida e da morte está na língua. Sabe... Isto é uma escritura. Quando nós falamos com as pessoas, nós estamos ouvindo o que nós dizemos enquanto falamos com elas. E a Bíblia diz literalmente, não com essas mesmas palavras que nós comemos, nossas próprias palavras, que o poder da vida e da morte está na língua e que nós temos que lidar com os efeitos dessas palavras em nossa vida. Então, eu era uma pessoa muito negativa, porque cresci numa atmosfera muito negativa. Eu fui realmente ensinada a ser negativa. Quero dizer, meu pai me ensinou. Não te faz bem algum se não confia em ninguém. Todo mundo vai te machucar. Não espere nada de bom da vida, porque a vida é, sabe, isso e aquilo, mais aquilo outro, e não é isso. E então, eu tinha uma atitude muito negativa. Qualquer pessoa aqui que cresceu com uma, sabe, tudo ao seu redor era negativa, então isto se tornou normal para você. E demora um pouco. A mudança é maravilhosa, mas demora um pouco. Você não apenas diz, eu vou mudar e muda. Mas você tem que trabalhar com o Espírito Santo. Sou tão grata pelo Espírito Santo. Jesus disse, eu lhes enviarei o Consolador. E o Espírito Santo é também um encorajador. E cara, todos precisamos de conforto. Desculpe. E então, todos nós precisamos de conforto e encorajamento, não é? E Jesus disse, vocês vão ficar melhor quando eu for, porque eu enviarei o Espírito Santo. Como podemos ficar melhor do que ter Jesus? Porque ele estava no corpo humano, só podia entrar em um lugar de cada vez, assim como nós, mas o Espírito Santo, literalmente, posso estar aqui falando e o Espírito Santo pode estar falando algo diferente a cada um de vocês. Da minha boca saem as mesmas palavras para todos, mas ele pode tratar com cada um de vocês com base no que precisam. E eu quero que você entenda hoje que o Espírito Santo está ministrando a cada pessoa aqui, pessoalmente, algo que você precisa ouvir. Deixe-me perguntar, quantos de vocês, você precisa se sentir melhor fisicamente do que você se sente? Ok. Bem, acho que a maioria de nós tem problemas com isso e a maior parte disso é causada pelo estresse com o qual nós lidamos na vida de hoje. Eu posso garantir que o estresse não vai desaparecer, então temos que mudar a forma como
A vida não vai mudar, e se isso acontecer, ela só vai piorar. Não estou sendo negativa, você sabe que... Quero dizer, as coisas vão piorar antes que Jesus volte. E eu costumava pensar, sabe, se minha vida mudasse, finalmente descobri que eu é que tinha que mudar. Então, entenda, você é aquele que tem que mudar a sua vida, e não será uma vidinha agradável onde nunca haja nada para se preocupar, nenhum estresse. Temos que aprender a lidar com a vida de forma diferente. E o que eu quero ensinar hoje é como nossos pensamentos e palavras afetam nossa saúde. E antes de qualquer coisa, primeiro eu quero dizer que não estou de qualquer maneira, jeito ou forma dizendo que todo mundo que está doente é por sua própria culpa, por causa da maneira como fala ou como pensa. Existe o pecado no mundo, existe a pressão do mundo e eu acredito que toda doença é causada pelo pecado, mas não necessariamente o nosso pecado pessoal. É apenas quando eu li sobre a maneira como as coisas eram no jardim, nos primeiros dias, quando as pessoas viviam 950, 980 anos e, sabe, o diabo levou muito tempo para nos ensinar a morrer. E nós percorremos todo esse caminho até aqui, onde a expectativa de vida de um americano chega a cerca de 40 anos. E então... Mas tem coisas que nós podemos fazer para nos ajudar e nós precisamos fazê-las. Me surpreendeu quando eu reuni tudo isso, quantas escrituras falam sobre como tantas substâncias diferentes entraram nos ossos deles e fizeram com que ficassem fracos e até mesmo escurecessem a visão deles. E isso tem muito a ver, especialmente com a forma como pensam e a maneira como falam. E então, pensamentos e palavras são muito importantes. Se ninguém nunca lhe disse isso, você vai tirar proveito do que vai ouvir aqui hoje, mas eu tenho muito material sobre esses dois assuntos. Eu quero te encorajar a visitar a mesa de recursos ou entrar na internet e adquirir várias coisas boas. O campo de batalha da mente, pensamentos poderosos, mudar suas palavras muda a sua vida. Busque a ajuda que você precisa. E esta ajuda só virá da palavra de Deus. Amém? Agora, um dos mais poderosos princípios da palavra é que colhemos o que plantamos. Enquanto a terra permanecer, haverá tempo de semente e colheita. Então, cada colheita que temos em nossa vida é por causa de alguma semente que semeamos. Por exemplo, a Bíblia diz que, como você julga as pessoas, você será julgado. Se semear misericórdia, colherá misericórdia. A Bíblia nos ensina muito sobre semear e colher nas finanças. Dai e vos será dado, boa medida recalcada, sacudida e transbordante, os homens devolverão ao teu seio. Deus não precisa do seu dinheiro. Mas é interessante para mim que Deus poderia pagar pelas coisas que Ele quer fazer na terra como quisesse, sabe? Mas Ele quer que todos nos envolvamos. Deus poderia levantar um bilionário cuja vida foi mudada pelos meus ensinamentos e Ele poderia me dar apenas alguns poços de petróleo e eu nunca teria que receber outra oferta, nunca. Mas Deus não faz as coisas dessa maneira porque Ele quer que semeemos para que nós colhamos. E você colhe de acordo com a forma como semeia, a atitude com a qual você planta, a quantidade que você dá do que tem. E todo esse princípio de semear e colher está em toda a Bíblia, sabe? E eu vou te dizer por que eu amo isso. Isso pode parecer estranho no começo. Eu sinto que isso me dá uma pequena medida de controle sobre como a minha vida pode ser. Não que eu seja maluca por controle, não é isso, mas eu odeio pensar que não há nada que eu possa fazer sobre a maneira como a minha vida anda. E então, isto me dá uma oportunidade, se eu semear boas sementes,
Eu tenho uma promessa de que eu terei uma boa colheita na minha vida. Sabe, se quero mais amigos, então eu preciso ser mais amigável. Se eu quero ter mais amor, então eu preciso dar mais amor. Uma vez que você consiga ver esse princípio e entendê-lo, a Bíblia diz: faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Então, você consegue mudar, tem muitas coisas em sua vida que você pode mudar. Apenas aprendendo a semear os tipos certos de sementes. E todo pensamento é uma semente. Entenda isso, cada pensamento é uma semente. Nós temos cerca de 6.000 pensamentos por dia. Esses 5.900 deles são negativos. Não é muito difícil dizer por que você teria uma vida ruim. Eu era tão negativa quando comecei a aprender a palavra de Deus. Mas sabe, Deus me mudou e eu não consigo suportar o negativismo. E se Ele conseguiu me mudar, não tem ninguém aqui que Ele não possa mudar também, porque eu era muito negativa. A minha atitude era: se você não esperar que nada de bom aconteça, então não ficará desapontado se não acontecer. Eu percorri todo esse caminho e hoje, todas as manhãs, em minhas orações, eu digo: eu estou esperando que algo de bom aconteça comigo hoje. Eu espero boas notícias. Você não ama boas notícias? Eu amo. Bem, o diabo está em fúria com as notícias. Se não for algo negativo, dizem que nem é notícia, sabe? Mas posso te dizer que existem boas notícias, só precisamos ouvi-las. Deus está fazendo muitas coisas boas na vida das pessoas na terra. Precisamos ter um bom jornal de notícias. E eu não vou começar um. Amém? Gálatas 6:7 diz: não vos deixeis enganar, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, isso ele também vai colher. Se você semear exercício, colherá músculos. Se alongar, você colherá flexibilidade. Se semear misericórdia, colherá misericórdia. Se você comer lixo, o seu corpo vai colher no mínimo uma dor de barriga. Se você semear com melança, vai ser mais fofo do que você quer ser. Não é a sua tireoide, não é o seu metabolismo, é a sua boca. Agora, eu sei que algumas pessoas têm problemas físicos ou ter precisado tomar algum remédio que te fez ganhar muito peso, mas eu estou falando de... Verdadeiramente, eu não quero deixar ninguém bravo quando eu digo isso, mas se você não quer estar acima do peso, então não coma demais. Simples assim. E cada pessoa é diferente. Honestamente, não posso comer muito e ficar do tamanho que eu estou, sabe? E eu tinha que tomar uma decisão sobre o que eu queria. E eu quero ser capaz de continuar vestindo minhas roupas e eu tenho que realmente me disciplinar diariamente. É divertido? Não. O que eu amaria fazer quando eu sair daqui? Sabe, pegar a maior sobremesa que eu encontrasse e comer isso me deixaria doente, mas eu gostaria de me empanturrar. Se você semear julgamento, colherá julgamento. Se você der, você receberá. Mateus 7:1 e 2. Não julgueis, critiqueis e condeneis os outros. Agora, atenção a essas palavras. Não julguem, critiquem nem condenem. Então, não julgueis, critiqueis e condeneis, para que não sejais julgados, criticados e condenados vós mesmos. Sabe, quando alguém critica você, eles estão semeando ou você está colhendo. Foi rápido demais? Será que eu preciso...
Pois assim como você julgar, criticar e condenar os outros, você será julgado, criticado e condenado, e de acordo com a medida que usar para medir os outros, isso será retribuído a você. Mateus 5,7. Abençoados, felizes e espiritualmente prósperos, com alegria de vida e satisfação no favor e a salvação de Deus, independente das condições exteriores, são os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Sabe, tem tantas escrituras que respaldam esse princípio a respeito de semear e colher. O que brota em nossos pensamentos e a atitude do coração aparece em nossos corpos. E lembre-se de que eu não estou dizendo que todo mundo que tem algo de errado fisicamente. Eu machuquei as costas na semana passada e está me incomodando neste fim de semana. Eu estou colocando gelo entre as reuniões. Eu não sei de nada que eu tenha feito exceto ter ido para a esteira e ficado muito tempo. E claro, o Dave tentou me advertir. Mas sabe, fiz só 600 metros para começar e eu disse, isso é muito pouco. Então subi lá e fiz quase 2 quilômetros e as minhas costas estão doendo bem. Isto foi um caso de estupidez, sabe? Mas eu sou assim, é tipo assim, eu dou conta disso. De certa forma, isso valeu a pena na minha vida e é uma das razões pelas quais estou aqui, mas ocasionalmente isso me põe em apuros. E sabe, Dave não se sentiu bem ontem, Deus o levantou hoje e isto foi bom. Mas ontem ele estava vendo esportes, então não sei se ele realmente estava doente ou se só queria ver o futebol, mas... Não, ele se sentiu mal, pude ver no rosto dele, mas ele superou isso não muito tempo depois que saí, então... Mas eu não acho que Dave fez nada para ele se sentir mal, então, por favor, eu não quero condenar ninguém, não estou dizendo que tudo o que há de errado, mas quero que esteja aberto a entender que o que você pensa e o que você diz, isto te afeta agora. Eu vou te dar um exemplo ótimo. O Dave sempre foi mais saudável do que eu. Eu tive vários problemas de saúde, tive 2 ossos do quadril substituídos, tive câncer de mama. Eu poderia continuar, mas eu fiz uma esterectomia, que me trouxe mudança de vida, porque eu tinha câncer, não podia tomar hormônios. Então tive momentos terríveis passando por essa mudança de vida. Foi horrível. E pregando o tempo todo, ministrando para outras pessoas. Aqui novamente, Deus nem sempre me livrou, mas me sustentou. Como Dave me perguntou nesta manhã, suas costas doeram enquanto estava pregando? Eu disse não, mas começou no minuto em que eu desci os degraus. É incrível como Deus, Ele sempre me protege. Quando estou aqui, e eu agradeço a Deus por isso, mas Dave sempre foi mais saudável do que eu, mas eu comecei sendo abusada sexualmente pelo meu pai, isso durou cerca de 15 anos, e isso foi horrível, não tenho tempo para entrar em detalhes, mas isso acontecia regularmente, toda a semana, e assim eu comecei com o estresse. Quando eu fiz 18 anos, isso apareceu no meu corpo. O estresse pode deixá-lo doente, não importa quanto cristão você seja, o estresse vai adoecê-lo. Amém? E todos sabemos que vivemos em um mundo hoje que é apenas pressão, estresse. Existe muita raiva no trânsito, até mesmo do jeito, a maneira como você tem que se preocupar quando você sai em público agora, isso não existia. Quando Dave era menino, ele disse que se lembra de quando o primeiro jornaleiro foi roubado e que coisa terrível e chocante foi essa situação. Bem, se mascar chiclete foi a pior coisa com a qual você teve problemas na escola há 50 anos, as coisas mudaram drasticamente.
Amém? E assim, mas David sempre foi bem fácil de se lidar. E eu fui mais. Ele está sempre lançando seus cuidados, e esta é a sua resposta para tudo. Sei que ele está certo, mas eu vou lá consertar aquilo, sabe? Agora já não sou tão assim mais, eu mudei muito, mas por muitos anos eu fui desse jeito, sabe? Eu era mais tensa, ele dormia melhor do que eu e tudo mais. Então, eu posso ver claramente como o mal viver nos traz doenças. Não é de admirar que Jesus tenha dito: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu aliviarei vocês. Eu tranquilizarei, relaxarei e refrescarei a sua alma. Tomai o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou humilde, manso, gentil e puro, e eu não sou duro, rude, afiado, nem pressiono. Então, eu acho que é seguro dizer que Jesus era muito tranquilo. Não consigo imaginá-lo tendo pressa. Você imagina tendo pressa? Eu li um livro muito bom recentemente, e eu sei que se eu ler um livro, você vai ligar para o escritório e perguntar qual era o nome dele, então... Ele se chama... Era um livro sobre não ter pressa. Não me lembro o nome dele. John Mark Comer o escreveu. Então, não ligue para o escritório, não escreva, nem ligue. John Mark Comer, A Eliminação Implacável da Pressa. Um livro muito bom, e uma das coisas que ele disse, uma das principais foi: você não pode ter pressa e andar em amor. E é isso que eu faço, essa é minha oração, meu objetivo. Eu realmente quero, mais do que tudo, andar em amor em todos os momentos, com todas as pessoas. Isso é só o que eu quero. É só isso que eu quero. Eu quero ser uma cristã madura, realmente quero amar as pessoas, porque elas precisam tanto disso. E se você está com pressa o tempo todo, isso não só coloca muito estresse em você, mas vai deixando passar coisas com as quais Deus quer usá-lo. Você nem percebe ou as vê. Alguém pode estar sofrendo ao seu redor, você não presta atenção a isso porque está com muita pressa. E assim, se você quiser aliviar um pouco do estresse em sua vida, apenas diminua a velocidade, apenas desacelere. E talvez tenha que fazer 5, 10, 20 plaquinhas e colocar por toda a sua casa. Desacelere, 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 desacelere. Amém? Minha família me provoca, embora não seja engraçado, é parte do meu. Isto mostra como sou. Eu estou sempre pronta para a próxima coisa, enquanto uma outra está acontecendo. E assim, quando estou na metade do caminho de casa, de onde estamos voltando, pego as chaves da minha porta. Fico pronta para abrir a porta quando chegar lá. E minha filha me leva a muitos lugares e ela diz: mãe, você poderia, por favor, esperar até que eu estacione o carro antes de você abrir a porta e tentar sair dele? Não sei por que sou assim, mas eu fico com a mão na maçaneta, sabe? Deixe-me dizer, pode não haver nenhum evento, mas eu estou pronta. Uma vez eu não estava prestando atenção e nós alugamos carros aqui e ali, e nós temos vários carros brancos, e o carro no qual me levam para casa é um carro branco. E um dia eu saí de um restaurante em Santo Luz e havia um carro branco lá e eu entrei nele. Bem, adivinha, eu entrei no carro de alguém que me conhecia. Da televisão, ela se assustou. E ela ficou... Ah!
Então, sabe, eu faço essas coisas. Eu gostaria de ter a personalidade do Dave, mas eu não tenho. Eu não tenho. Obrigada. Deus me faz mais parecida com vocês para que possam se identificar comigo. Amém? Eu tenho falado sobre o poder dos pensamentos e das palavras. E, sabe, a Bíblia nos diz que nós nunca experimentaremos o que Jesus morreu para nos dar, a menos que nossa mente seja completamente renovada pela palavra. Romanos 12. E, cara, isso foi algo que abriu os meus olhos quando eu comecei a estudar a Bíblia, porque eu não fazia ideia de que não tinha ideia de que meus pensamentos ou palavras afetavam qualquer coisa em minha vida. Quero dizer, já frequentava a igreja há anos e nunca me ensinaram isso. E por eu estar na televisão, tem muitas pessoas de muitas denominações diferentes que vêm às nossas conferências e, assim, eu sempre tento lembrar que nem todos sabem o que alguns de nós sabemos, que pode haver pessoas aqui hoje que nunca ouviram nada assim. Você não tem ideia de que os pensamentos negativos podem produzir um efeito negativo em sua vida, enquanto os pensamentos positivos podem produzir coisas positivas? Ou você acha que não pode fazer nada sobre seus pensamentos? Pensa o que quer que venha à sua cabeça e você não entende que você não tem que pensar em algo se não quiser. Você pode escolher pensar em algo que beneficiará você. Eu não tinha ideia de que as minhas palavras afetavam minha vida. Eu apenas dizia o que eu sentia vontade para quem sentisse vontade de dizer, sempre que sentisse vontade. E então, mas Provérbios 18, 21 diz: o poder da vida e da morte está na língua. Sabe, isso é uma escritura. Quando nós falamos com as pessoas, nós estamos ouvindo o que nós dizemos enquanto falamos com elas. E a Bíblia diz literalmente, não com essas mesmas palavras, que nós comemos nossas próprias palavras, que o poder da vida e da morte está na língua e que nós temos que lidar com os efeitos dessas palavras em nossa vida. Então, eu era uma pessoa muito negativa, porque cresci numa atmosfera muito negativa. Eu fui realmente ensinada a ser negativa. Quero dizer, meu pai me ensinou: não te faz bem algum se não confia em ninguém. Todo mundo vai te machucar. Não espere nada de bom da vida, porque a vida é, sabe, isso e aquilo, mais aquilo outro, e não é isso. E então, eu tinha uma atitude muito negativa. Qualquer pessoa aqui que cresceu com uma, sabe, tudo ao seu redor era negativa, então isto se tornou normal para você. E demora um pouco. A mudança é maravilhosa, mas demora um pouco. Você não apenas diz, eu vou mudar, e muda. Mas você tem que trabalhar com o Espírito Santo. Sou tão grata pelo Espírito Santo. Jesus disse, eu lhes enviarei o Consolador. E o Espírito Santo é também um encorajador. E cara, todos precisamos de conforto. Desculpe. E então, todos nós precisamos de conforto e encorajamento, não é? E Jesus disse, vocês vão ficar melhor quando eu for, porque eu enviarei o Espírito Santo. Como podemos ficar melhor do que ter Jesus? Porque ele estava no corpo humano, só podia entrar em um lugar de cada vez, assim como nós, mas o Espírito Santo, literalmente, posso estar aqui falando e o Espírito Santo pode estar falando algo diferente a cada um de vocês. Da minha boca saem as mesmas palavras para todos, mas ele pode tratar com cada um de vocês com base no que precisam. E eu quero
Que você entenda hoje que o Espírito Santo está ministrando a cada pessoa aqui, pessoalmente, algo que você precisa ouvir. Deixe-me perguntar, quantos de você precisa se sentir melhor fisicamente do que você se sente? Ok. Bem, acho que a maioria de nós tem problemas com isso e a maior parte disso é causada pelo estresse com o qual nós lidamos na vida de hoje. Eu posso garantir que o estresse não vai desaparecer, então temos que mudar a forma como... A vida não vai mudar e se isso acontecer, ela só vai piorar. Não estou sendo negativa, você sabe que... Quero dizer, as coisas vão piorar antes que Jesus volte. E eu costumava pensar, sabe, se minha vida mudasse, finalmente descobri que eu é que tinha que mudar. Então, entenda, você é aquele que tem que mudar a sua vida e não será uma vidinha agradável onde nunca haja nada para se preocupar, nenhum estresse. Temos que aprender a lidar com a vida de forma diferente. E o que eu quero ensinar hoje é como nossos pensamentos e palavras afetam nossa saúde. E, antes de qualquer coisa, primeiro eu quero dizer que não estou de qualquer maneira, jeito ou forma dizendo que todo mundo que está doente é por sua própria culpa, por causa da maneira como fala ou como pensa. Existe o pecado no mundo, existe a pressão do mundo e eu acredito que toda doença é causada pelo pecado, mas não necessariamente o nosso pecado pessoal. É apenas quando eu li sobre a maneira como as coisas eram no jardim, nos primeiros dias, quando as pessoas viviam 950, 980 anos e, sabe, o diabo levou muito tempo para nos ensinar a morrer. E nós percorremos todo esse caminho até aqui, onde a expectativa de vida de um americano chega a cerca de 40 anos. E então, mas tem coisas que nós podemos fazer para nos ajudar e nós precisamos fazê-las. Me surpreendeu quando eu reuni tudo isso, quantas escrituras falam sobre como tantas substâncias diferentes entraram nos ossos deles e fizeram com que ficassem fracos e até mesmo escurecessem a visão deles. E isso tem muito a ver, especialmente com a forma como pensam e a maneira como falam. E então, pensamentos e palavras são muito importantes. Se ninguém nunca lhe disse isso, você vai tirar proveito do que vai ouvir aqui hoje, mas eu tenho muito material sobre esses dois assuntos. Eu quero te encorajar a visitar a mesa de recursos ou entrar na internet e adquirir várias coisas boas. O campo de batalha da mente, pensamentos poderosos, mudar suas palavras muda a sua vida. Busque a ajuda que você precisa. E esta ajuda só virá da palavra de Deus. Amém? Agora, um dos mais poderosos princípios da palavra é que colhemos o que plantamos. Enquanto a terra permanecer, haverá tempo de semente e colheita. Então, cada colheita que temos em nossa vida é por causa de alguma semente que semeamos. Por exemplo, a Bíblia diz que, como você julga as pessoas, você será julgado. Se semear misericórdia, colherá misericórdia. A Bíblia nos ensina muito sobre semear e colher nas finanças. Dai e vos será dado, boa medida recalcada, sacudida e transbordante, os homens devolverão ao teu seio. Deus não precisa do seu dinheiro. Mas é interessante para mim que Deus poderia pagar pelas coisas que Ele quer fazer na terra como quisesse, sabe? Mas Ele quer que todos nos envolvamos. Deus poderia levantar um bilionário cuja vida foi mudada pelos meus ensinamentos e Ele poderia me dar apenas alguns poços de petróleo e eu nunca teria que receber outra oferta, nunca. Mas Deus não faz as coisas dessa maneira porque Ele quer que semeemos para que nós colhamos. E
você colhe de acordo com a forma como semeia, a atitude com a qual você planta, a quantidade que você dá do que tem. E todo esse princípio de semear e colher está em toda a Bíblia, sabe? E eu vou te dizer por que eu amo isso. Isso pode parecer estranho no começo. Eu sinto que isso me dá uma pequena medida de controle sobre como a minha vida pode ser. Não que eu seja maluca por controle, não é isso, mas eu odeio pensar que não há nada que eu possa fazer sobre a maneira como a minha vida anda. E então, isto me dá uma oportunidade, se eu semear boas sementes, eu tenho uma promessa de que eu terei uma boa colheita na minha vida. Sabe, se quero mais amigos, então eu preciso ser mais amigável. Se eu quero ter mais amor, então eu preciso dar mais amor. Uma vez que você consiga ver esse princípio e entendê-lo, a Bíblia diz: faça aos outros o que você gostaria que fizessem a você. Então, você consegue mudar, tem muitas coisas em sua vida que você pode mudar. Apenas aprendendo a semear os tipos certos de sementes. E todo pensamento é uma semente. Entenda isso, cada pensamento é uma semente. Nós temos cerca de 6.000 pensamentos por dia. Esses 5.900 deles são negativos. Não é muito difícil dizer por que você teria uma vida ruim. Eu era tão negativa quando comecei a aprender a palavra de Deus. Mas sabe, Deus me mudou e eu não consigo suportar o negativismo. E se Ele conseguiu me mudar, não tem ninguém aqui que Ele não possa mudar também, porque eu era muito negativa. A minha atitude era: se você não esperar que nada de bom aconteça, então não ficará desapontado se não acontecer. Eu percorri todo esse caminho e hoje, todas as manhãs, em minhas orações, eu digo: eu estou esperando que algo de bom aconteça comigo hoje. Eu espero boas notícias. Você não ama boas notícias? Eu amo. Bem, o diabo está em fúria com as notícias. Se não for algo negativo, dizem que nem é notícia, sabe? Mas posso te dizer que existem boas notícias, só precisamos ouvi-las. Deus está fazendo muitas coisas boas na vida das pessoas na terra. Precisamos ter um bom jornal de notícias. E eu não vou começar um. Amém? Gálatas 6,7 diz: não vos deixeis enganar, de Deus não se zomba, pois tudo aquilo que o homem semear, isso ele também vai colher. Se você semear exercício, colherá músculos. Se alongar, você colherá flexibilidade. Se semear misericórdia, colherá misericórdia. Se você comer lixo, o seu corpo vai colher no mínimo uma dor de barriga. Se você semear com melança, vai ser mais fofo do que você quer ser. Não é a sua tireoide, não é o seu metabolismo, é a sua boca. Agora, eu sei que algumas pessoas têm problemas físicos ou ter precisado tomar algum remédio que te fez ganhar muito peso, mas eu estou falando de... Verdadeiramente, eu não quero deixar ninguém bravo quando eu digo isso, mas se você não quer estar acima do peso, então não coma demais. Simples assim. E cada pessoa é diferente. Honestamente, não posso comer muito e ficar do tamanho que eu estou, sabe? E eu tinha que tomar uma decisão sobre o que eu queria. E eu quero ser capaz de continuar vestindo minhas roupas e eu tenho que realmente me disciplinar diariamente. É divertido? Não. O que eu amaria fazer quando eu sair daqui? Sabe, pegar a maior sobremesa que eu encontrasse e comer. Isso me deixaria doente, mas eu gostaria de me empanturrar. Se você semear julgamento, colherá julgamento.
Se você der, você receberá. Mateus 7, 1 e 2. Não julgueis, critiqueis e condeneis os outros. Agora, atenção a essas palavras. Não julguem, critiquem, nem condenem. Então, não julgueis, critiqueis e condeneis, para que não sejais julgados, criticados e condenados vós mesmos. Sabe, quando alguém critica você, eles estão semeando ou você está colhendo. Foi rápido demais? Será que eu preciso? Pois assim como você julgar, criticar e condenar os outros, você será julgado, criticado e condenado, e de acordo com a medida que usar para medir os outros, isso será retribuído a você. Mateus 5,7. Abençoados, felizes e espiritualmente prósperos, com alegria de vida e satisfação no favor e a salvação de Deus, independente das condições exteriores, são os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Sabe, tem tantas escrituras que respaldam esse princípio a respeito de semear e colher. O que brota em nossos pensamentos e a atitude do coração aparece em nossos corpos. E lembre-se de que eu não estou dizendo que todo mundo que tem algo de errado fisicamente. Eu machuquei as costas na semana passada e está me incomodando neste fim de semana. Eu estou colocando gelo entre as reuniões. Eu não sei de nada que eu tenha feito exceto ter ido para a esteira e ficado muito tempo. E claro, o Dave tentou me advertir. Mas sabe, fiz só 600 metros para começar e eu disse, isso é muito pouco. Então subi lá e fiz quase 2 quilômetros e as minhas costas estão doendo bem. Isto foi um caso de estupidez, sabe? Mas eu sou assim, é tipo assim, eu dou conta disso. De certa forma, isso valeu a pena na minha vida e é uma das razões pelas quais estou aqui, mas ocasionalmente isso me põe em apuros. E sabe, Dave não se sentiu bem ontem, Deus o levantou hoje e isto foi bom. Mas ontem ele estava vendo esportes, então não sei se ele realmente estava doente ou se só queria ver o futebol, mas... Não, ele se sentiu mal, pude ver no rosto dele, mas ele superou isso não muito tempo depois que saí, então... Mas eu não acho que Dave fez nada para ele se sentir mal, então, por favor, eu não quero condenar ninguém, não estou dizendo que tudo o que há de errado, mas quero que esteja aberto a entender que o que você pensa e o que você diz, isto te afeta agora. Eu vou te dar um exemplo ótimo. O Dave sempre foi mais saudável do que eu. Eu tive vários problemas de saúde, tive 2 ossos do quadril substituídos, tive câncer de mama. Eu poderia continuar, mas eu fiz uma esterectomia, que me trouxe mudança de vida, porque eu tinha câncer, não podia tomar hormônios. Então tive momentos terríveis passando por essa mudança de vida. Foi horrível. E pregando o tempo todo, ministrando para outras pessoas. Aqui novamente, Deus nem sempre me livrou, mas me sustentou. Como Dave me perguntou nesta manhã, suas costas doeram enquanto estava pregando? Eu disse não, mas começou no minuto em que eu desci os degraus. É incrível como Deus, Ele sempre me protege quando estou aqui. E eu agradeço a Deus por isso. Mas Dave sempre foi mais saudável do que eu. Mas eu comecei sendo abusada sexualmente pelo meu pai. Isso durou cerca de 15 anos. E isso foi horrível. Não tenho tempo para entrar em detalhes, mas isso acontecia regularmente, toda a semana. E assim eu comecei com o estresse. Quando eu fiz 18 anos, isso apareceu no meu corpo. O estresse pode deixá-lo doente, não importa quanto cristão você seja, o estresse vai adoecê-lo. Amém?
E todos sabemos que vivemos em um mundo hoje que é apenas pressão, pressão, estresse, estresse. Existe muita raiva no trânsito, até mesmo do jeito, a maneira como você tem que se preocupar quando você sai em público agora, isso não existia. Quando Dave era menino, ele disse que se lembra de quando o primeiro jornaleiro foi roubado e que coisa terrível e chocante foi essa situação. Bem, se Mascarte Clash foi a pior coisa com a qual você teve problemas na escola há 50 anos, as coisas mudaram drasticamente. Amém? E assim, mas Dave sempre foi bem fácil de se lidar. E eu fui mais. Ele está sempre lançando seus cuidados, e esta é a sua resposta para tudo. Sei que ele está certo, mas eu vou lá consertar aquilo, sabe? Agora já não sou tão assim mais, eu mudei muito, mas por muitos anos eu fui desse jeito, sabe? Eu era mais tensa, ele dormia melhor do que eu. E tudo mais. Então, eu posso ver claramente como o mal viver nos traz doenças. Não é de admirar que Jesus tenha dito: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu aliviarei vocês. Eu tranquilizarei, relaxarei e refrescarei a sua alma. Tomai o meu jugo e aprendei de mim, pois eu sou humilde, manso, gentil e puro, e eu não sou duro, rude, afiado, nem pressiono. Então, eu acho que é seguro dizer que Jesus era muito tranquilo. Não consigo imaginá-lo tendo pressa. Você imagina tendo pressa? Eu li um livro muito bom recentemente. E eu sei que se eu ler um livro, você vai ligar para o escritório e perguntar qual era o nome dele, então... Ele se chama... Era um livro sobre não ter pressa. Não me lembro o nome dele. John Mark Comer o escreveu. Então, não ligue para o escritório, não escreva, nem ligue. John Mark Comer, A Eliminação Implacável da Pressa. Um livro muito bom, e uma das coisas que ele disse, uma das principais foi: você não pode ter pressa e andar em amor. E é isso que eu faço, essa é minha oração, meu objetivo. Eu realmente quero, mais do que tudo, andar em amor em todos os momentos, com todas as pessoas. Isso é só o que eu quero. É só isso que eu quero. Eu quero ser uma cristã madura, realmente quero amar as pessoas, porque elas precisam tanto disso. E se você está com pressa o tempo todo, isso não só coloca muito estresse em você, mas vai deixando passar coisas com as quais Deus quer usá-lo. Você nem percebe ou as vê. Alguém pode estar sofrendo ao seu redor, você não presta atenção a isso porque está com muita pressa. E assim, se você quiser aliviar um pouco do estresse em sua vida, apenas diminua a velocidade, apenas desacelere. E talvez tenha que fazer 5, 10, 20 plaquinhas e colocar por toda a sua casa. Desacelere, 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 desacelere. Amém? Minha família me provoca, embora não seja engraçado, é parte do meu. Isto mostra como sou. Eu estou sempre pronta para a próxima coisa, enquanto uma outra está acontecendo. E assim, quando estou na metade do caminho de casa, de onde estamos voltando, pego as chaves da minha porta. Fico pronta para abrir a porta quando chegar lá. E minha filha me leva a muitos lugares e ela diz: mãe, você poderia, por favor, esperar até que eu estacione o carro antes de você abrir a porta e tentar sair dele? Não sei por que sou assim, mas eu fico com a mão na maçaneta, sabe?
Deixe-me dizer, pode não haver nenhum evento, mas eu estou pronta. Uma vez eu não estava prestando atenção e nós alugamos carros aqui e ali e nós temos vários carros brancos e o carro no qual me levam para casa é um carro branco. E um dia eu saí de um restaurante em Santo Luz e havia um carro branco lá e eu entrei nele. Bem, adivinha, eu entrei no carro de alguém que me conhecia. Da televisão, ela se assustou. E ela ficou... Ah! Então, sabe, eu faço essas coisas. Eu gostaria de ter a personalidade do Dave, mas eu não tenho. Eu não tenho. E obrigada. Deus me faz mais parecida com vocês para que possam se identificar comigo. Amém? Eu saí de um restaurante em Santo Luz e havia um carro branco lá e eu entrei nele. Bem, adivinha, eu entrei no carro de alguém que me conhecia. Da televisão, ela se assustou. E ela ficou... Ah! Então, sabe, eu faço essas coisas. Eu gostaria de ter a personalidade do Dave, mas eu não tenho. Eu não tenho. E obrigada. Deus me faz mais parecida com vocês para que possam se identificar comigo. Amém?